Bem-vindos todos, então, ao Circula. Sempre um prazer ver a nossa casa cheia, né? Muitas pessoas aqui a gente já conhece. É bom que vocês estejam aqui de volta. Quem está aqui pela primeira vez, que seja a primeira de vocês. Josias, é um prazer te ter aqui, por ter escolhido nossa casa para o lançamento do seu livro. Temos uma entrevista com o Josias na nossa TV do YouTube, que se chama Circula TV, e nós estamos gravando a fala de hoje para que vocês também possam assistir depois, se quiserem. Tá bom? Muito obrigada a quem veio debater aqui também. E eu vou passar, então, para o Josias fazer as apresentações. Vamos lá, gente. Boa noite. Então, muito legal ver a casa cheia, do lançamento de um livro que a gente sabe que é tão difícil, e aquilo que é tanto investimento afetivo e financeiro, né? Então, tem que se colocar um ponto, né, na agenda bem bom para poder fazer todo esse processo de atendimento. Mas então, eu apresento isso também. Estamos aqui para o lançamento do livro do Josias, que é derivado da realização dele. Então, temos o Thales, o autor do livro Josias, e o Victor, né? Para a gente dar umas palavras de abertura de lançamento, para ver se também vocês se instigam para comprar o livro. Né? Bem interessante. Então, eu acho que eu vou falar muito pouco, para deixar depois o Josias efetivamente apresentar o livro, né, que se trata. Então, Josias, eu sou a Andréia, fui orientadora do Josias no mestrado, o Josias entrou no mestrado em 22, né? E só para contar anedota, eu não trabalho com topologia nem com nós. Tá? Que fique bem claro. O Josias entrou com um pré-projeto querendo trabalhar com a clínica com crianças e com uma autora que trabalha com clínica com crianças, que é muito interessante, se chama Alba Tesla. Então ele estruturou todo o projeto em cima da clínica com crianças, que é bem a minha área, né? E aí depois, né, eu acho que foi se estruturando, enfim, foi pensando, o Josias foi trazendo outras questões, né? Também a entrada na academia, eu acho que abre uma série de possibilidades de pensamentos, novas reflexões, outros acessos a outros discursos, né, porque realmente o mestrado, o doutorado, enfim, tem uma diversidade de áreas, discursos, possibilidades de aberturas. E o primeiro semestre é um pouco meio que se deparando com todas essas né, novidades e um pouco tentando pensar que caminho seguir. Né? Porque eu acho que isso também tem de interessante a autoria no projeto, a autoria no trabalho. Né? O que a pessoa efetivamente quer investigar. Eu acho que eu vou largar assim. Você fala, eu gosto de professora. Então, tá, professora. Então é isso, assim, eu acho que o primeiro semestre, eu acho que você passou por essa experiência, o primeiro semestre dessa diversidade enorme de possibilidades, eu acho que foi recompondo a tua ideia de pesquisa inicial, né? E a partir daí poder pensar em outros dispositivos, né, outras possibilidades no primeiro momento, né? Eu acho que a ideia era, e aí que eu acho que a coisa dos nós te deu um nó, né, no sentido de poder fazer a torção do que tu queria trabalhar. Né? Que eu me lembro um pouco que era a questão, não era bem comparativa, mas trabalhar o pai em Freud, né, e o Lacan com os nós. Né? Pensando numa coisa meio cronológica, né? Uma coisa de progresso, digamos assim. Né? E aí, bom, né, pensando um pouco nisso, né, continua pensando, né, e aí, bom, isso não fazia muito sentido, né, pensar nessa ordem cronológica ou nessa ordem de progresso. E aí eu acho que tu fez algo muito interessante, que eu, assim, quando ele me veio com essa ideia, eu disse, não, isso é loucura, né, pegar os 3 últimos seminários, né, não, eram 21, 20, 21, 22. 21, 22 e 23.
os 3 seminários do Lacan, que são complicadíssimos, né? Justamente para poder pensar, não nesse tempo cronológico, mas sim começar a trabalhar em cima do nó do Romeu num tempo lógico, né? Então, eu acho que a inventividade, né, que está no título, né, é uma inventividade do Lacan, mas que te apropriou para poder fazer dela um dispositivo, não só de pesquisa, mas também de clínica, né? Então, eu acho que é um trabalho de muito fôlego, realmente, o trabalho que teve nos seminários, no estudo desses 3 seminários, foi muito impressionante, né? Eu confesso agora que não vai conseguir, né? Mas foi, e além disso, não se trata de uma revisão de bibliografia, né? Não se trata de uma mera revisão bibliográfica, de apanhados, enfim, mas é de uma apropriação, e a partir dessa apropriação, essa inventividade que ele coloca na cena, para poder fazer o trabalho, não só fazer desse uma possibilidade de pesquisa metodológica propriamente dita, mas também poder pensar na clínica como dá para se utilizar esse nó. Então, foram vários nós que foram se montando e desmontando, né, e se refazendo, e ficou um trabalho muito interessante que vale a pena, tanto para estudo quanto para aplicação clínica. E hoje ele mesmo me deu a ideia, né, de que ele achou que eu ia perguntar isso, eu não ia perguntar, mas agora vou perguntar, né? E as crianças nesses nós, né? E a infância nesses nós. Eu acho que fica como possibilidade futura, né? É mais ou menos isso que eu queria apresentar. Valeu, doutorado. Não sei. Valeu, doutorado. Acho que eu preciso publicar um pouco de artigos. Isso, ele tem que publicar artigos. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que quem está aqui conhece o Josias, conhece o trabalho, eu acho que realmente é muito comprometido, né? Eu acho que vale a pena ver. Tá? Agora eu passo para o Josias. Então, fale sobre o livro e fale sobre as crianças. Ela passou o mestrado me pedindo essa contribuição para a clínica com as crianças, né, a partir da teoria dos nós. Porque entrei com essa ideia um pouco no mestrado, mas depois isso foi se desviando. Mas André, como meu orientador de mestrado, foi me acompanhando nesses desvios também. Mas eu queria, então, primeiro agradecer a todos vocês que estão aí, que vieram prestigiar essa publicação. Estou me sentindo muito prestigiado. Agradecer ao Vitor, a Thales e a Andréia por aceitar o convite para estar comentando sobre o livro nesse momento inicial da publicação. E eu estou muito interessado, na verdade, em ouvir eles, né, a leitura deles. Passei esse tempo escrevendo, preparando esse material. Começa um outro momento agora que é de compartilhar isso, ver que efeitos se tem, se tem algum efeito, se surge algum efeito para outras pessoas. Então, eu vou mencionar aqui, a título de apresentação do livro, percurso do livro, alguma coisa que tem a ver com cada um desses 3 colegas aqui que estão compondo como é que cada um entra na trajetória da minha escrita. Eu vou ir falando um pouquinho como é que isso se desdobra. A Andréia iniciou, porque temporalmente, assim, né, o mais recente dessa escrita é o mestrado. Esse livro é produto do percurso do mestrado. Mas, como eu vou dizendo um pouquinho para vocês, essa escrita ela é uma escrita da minha formação que começa há uns 12 anos atrás. O mestrado foi só uma pontinha disso, onde eu fui formalizar essa formação através de uma escrita. E aí, além desse pedido de uma contribuição sobre a infância a partir da minha pesquisa, a Andréia também muitas vezes ficou me dizendo por que escolher uma coisa tão difícil para pesquisar, né? Essa teoria dos nós, coisa mais... Poderia ser só as entrevistas que eu fazia lá com candidatos à adoção, a gente fazia um estudo disso, poderia ser tantas outras ideias, mas por que uma teoria tão difícil? E na verdade eu não sabia
responder essa pergunta, né, André? Ia indo, ia estudando, ia reformulando o projeto. E depois desse processo feito, então dá para eu entender um pouco que isso tinha a ver com a minha formação, com todo esse trajeto, né, esses 10, 12 anos, desde que eu começo a estudar psicanálise, começo a fazer as primeiras leituras, começo a ter as primeiras experiências clínicas. Quando eu chego no mestrado, eu trago tudo isso junto, assim, né, e eu vou escrever algo de psicanálise, pesquisar, investigar algo de psicanálise. Essa escolha ela acaba não sendo aleatória. Eu não entendo muito por que estou indo por aí, mas tem a ver com a trajetória anterior. O Vitor está aqui porque o Vitor primeiro foi meu professor no seminário da Boa, no curso de formação da Boa. Acho que no finalzinho, estava entrando na Boa, eu estava fazendo percurso, e depois já fui dar um seminário, dos últimos da nossa turma. Então, te conheci um pouquinho por ali, né? Apresentou lá um sistema então isso. Mas fui conhecer melhor o Vitor, na verdade, ao entrar no mestrado. E o Vitor tinha sido professor por 2 anos. Estava no pós-doc. Eu estava dando aula. Então era um nome muito mencionado, assim, né? Uma pessoa muito interessante nas suas pesquisas e tal. Em algum momento foi parar nas minhas mãos um artigo que é Pai, Obstáculo Epistemológico. Então, né? Por esse artigo, acho que eu e muitos colegas fomos te ler, saber quem é, porque é um artigo que nos apresenta essa ideia do obstáculo, né, do Bachelard. E eu estava pesquisando sobre função paterna, eu fui parar por um lado e sair por outro, né, do obstáculo epistemológico. Então, foi uma das primeiras leituras que eu fiz durante a pesquisa. Esse é um ponto. E outro ponto é que o Vitor foi comentador do meu projeto antes da qualificação na jornada de psicanálise. Então, a gente escreve lá um resumo do que é o projeto que a gente vai executar no ano seguinte. E o meu projeto de mestrado era uma coisa megalomaníaca. Eu queria, como a André falou um pouquinho, eu queria provar que a teoria dos nós de Lacan superava a teoria do complexo de Édipo de Freud. E eu faria isso analisando a noção de pai em psicanálise. Então, eu ia apresentar os 2 paradigmas, ia pegar a noção de pai, que é um conceito que tem 100 anos de elaboração e ainda não está acabado, ia só provar um argumento por outro. Assim. E aí o Vitor vai lá, com muito jeito, lê esse resumo. E uma das frases que eu anotei aqui para questionar é uma frase muito simples, mas que diz, olha, no fim das contas, esse paciente, quando chegar na clínica, ele pode ser um paciente borromiano, um paciente pequeno, não muda tanta coisa assim. Então, quer dizer, aí entra na minha pesquisa, né, no projeto que se desdobrou a partir da jornada, a partir dessa alteridade, entra uma pluralidade de referências, uma pluralidade de argumentos, que até então eu não estava tentando defender uma ideia, defender uma teoria, defender uma referência. E com esses comentários do Vitor, o artigo dele do obstáculo epistemológico, isso se abre um pouco. Bom, disso decanta uma outra questão muito importante, que é como, durante uma pesquisa, mas também durante a condução de um tratamento, né, como analistas, a gente não pode estar munido de uma posição afirmativa, de fechamento. Isso acaba com a pesquisa, isso acaba com qualquer psicanálise. Né? Não é psicanálise, é assim. Mas a gente se apaixona pelas nossas ideias e a gente vai, em algum ponto, né, sustentando-as até que conseguir encontrar aberturas. Por que isso é muito importante? Porque depois que eu faço esse deslocamento do meu trabalho de pesquisa e leio esses 3 seminários, 21 e 23,
Então, mergulho de cabeça assim, na teoria do Lacan, reviro esses seminários, faço um fichamento deles, faço muitas elaborações. Eu, em algum momento na minha análise, me encontro dizendo uma frase que está aqui no livro, 84. Que engraçado, estou me sentindo menos lacaniano. Depois de mergulhar no Lacan. Me sentindo menos lacaniano, que até talvez, pode dizer assim, né, menos apaixonado pela teoria, menos apaixonado pela minha referência, menos apaixonado pelas minhas ideias. Então tem um efeito de esvaziamento da transferência assim, do que eu supunha na minha pesquisa, eu supunha nas minhas ideias. Eu conto isso um pouco no livro, né, de forma mais ampla, com mais detalhes, mas como esse trabalho de escrita, o trabalho da pesquisa em si fez com que, para mim, Lacan e outras referências se tornassem mais referentes e menos reverentes. E a própria teoria, de um algum momento, também é muito importante, porque teve sentido fazer tanta coisa assim. É um pouco por aí que o título do livro, A Invenção de Lacan e a Nossa, ele fica assim, né? Porque a invenção de Lacan, a teoria do Lacan, quando ela se torna menos reverência para mim, dá para mim, estou estudando, investigando, inventar alguma coisa com isso. Pensar nos meus contemporâneos também que outras invenções existem a partir desses desdobramentos teóricos. Bom, e o Tales, então, estávamos pensando aqui antes, quantos anos faz que a gente se conhece? Mais ou menos 10 anos, né, Tales? Ele teve a cara de pau de dizer, tu ainda era jovem. Eu disse, cara, eu vou comentar teu livro. Tu larga uma dessas. Ele vai se vingar depois. Mas então, eu disse isso porque eu ia dizer que eu era um moleque. Né? Tales era jovem, eu era um moleque. Só. Eu pensei, por que eu vou mencionar do Tales nesses 10 anos de trajetória? Sabe? Porque foi com o Tales que eu fiz o primeiro cartel de Lacan. Estudávamos no seminário 1. O primeiro seminário depois, né? Tales criou um seminário que ele chamou de Paradoxos do Inconsciente em Jacques Lacan. Um seminário que durou uns 3, 4 anos. Ele ainda existe, mas com outro nome, né? Ele tem uns 8, 9. Depois se reformulando. Eu fiquei anos estudando com Tales. Tales é a minha primeira referência lacaniana. Posso dizer isso. E, além disso, foi Tales, num outro seminário que ele dava com a Melissa, em São Leopoldo, que me apresentam os dois Alba Flesner. Essa autora que a Andréa conhecia, então, por causa de quem ela me aceitou no mestrado sobre as infâncias. Né? Conheço a Alba Flesner, não desgrudo mais dela, estudo ela, uso ela como uma referência principal na minha clínica, especialmente nos primeiros anos que eu trabalho com crianças. Venho a publicar ela, né, pela editora que eu criei em 2020, e venho a traduzir o segundo livro dela no Brasil. Tive esse privilégio de poder fazer a tradução. Então, uma referência importantíssima para mim, apresentada pelo Tales e pela Melissa. Mas, buscando lá na nossa história, Tales, eu encontrei uma frase que eu anotei aqui, que é uma frase que tu disse num evento do EBEC em 2017, que é: não devemos ter pudor em tornar resto nossos mestres. Uma fala que tu estava fazendo nessa jornada. E eu acho que essa fala, ela diz um tanto do que é um processo de pesquisa. Do que é um processo de pesquisa que eu fiz, podendo, assim, esvaziar um pouco as transferências com as minhas referências. Né? Tirar algum resto disso que fosse autoria no processo de pesquisa. Bom, o que eu queria, ao falar do livro, falando dessas 3 pessoas que estão aqui, seria mais ou menos isso para a gente começar a conversa. Então, passo, Tales, o Vitor fala primeiro, depois está a isso. Então, Vitor, contigo. Tá.
Pessoal, então, boa noite, saudações, agradeço o convite, muito legal acompanhar teu trabalho antes dele começar de fato, né, o entre teu anteprojeto e o projeto de fato, né, acho que esse estágio que pega, e acompanhar agora a publicação, o livro aí, parabéns e obrigado pelo convite, saudações. Colegas, tu conhece o Thales há 10 anos, eu conheço a Andréia há 20. Porque ela foi minha supervisora na clínica da URGS em 2005, os casos de 2005, os casos de criança. Não tinha cabelo. Nem eu. Eu tinha cabelo. Mas enfim. Então, saudações, tá? Todo mundo aí. Tá num tom bom de voz, a gente me escuta, não só a pista premium aqui. Então, vou começar então, né, já que está evocando essas lembranças lá daquela jornada, e coincidentemente hoje teve uma jornada do PPG também, eu estava lá e o Josias estava lá. Fantástico, né? Essas coisas. E lembro um bocado, né, do teu projeto pela proposta que você escreveu muito bem agora, e era essa ideia do nó como uma agora falou superação, né, mas me parecia mais uma superação teórica da uma psicanálise edípica ou edípica assim num sentido ruim, muito aprisionada em uma estrutura edípica e dadas as limitações que isso coloca. E me lembro na época assim de ser um relativo entusiasta, assim, porque bom, porque não, esse é um caminho, né? Mas agora que falou também lembro disso porque isso foi falado hoje de novo na jornada, olha só que interessante, de que a gente estava falando lá dos paradigmas do Thomas Kuhn, sei lá, essas coisas acontecem, né? E daí estava se compreendendo o Lacan como um paradigma e o Freud como outro, e o que o Thomas Kuhn comenta justamente, né? Ele é citado pelo Mesa, pelo pessoal que fala de Saint-Exupéry, entende cada autor como um paradigma, que essas questões não é como se quando um paradigma novo surge, ele superasse o antigo. Eles cuidam, o que o Kuhn diz é que as questões vão para longe das outras. Então, né, agora falou, estou lembrando, acho que o meu comentário foi nesse sentido, assim, agora fiquei pensando, não, bastante mais etípico, mais borromiano, claro, né, temos as nossas leituras, mas funcionam talvez não como um paradigma melhor que o outro, ou mais correto, mas como diferentes ideias, meios de leitura, de intervenção. Então, estava lembrando assim, mas bem, o trabalho acabou não sendo por aí, né, ou quer dizer, começou por aí, porque de fato estava lendo o livro e pelo que entendi, a banca de qualificação apontou que poderia haver uma circularidade, né? Eu já sabia onde eu ia chegar. Sim, eu já sei que eu vou propor, né, o Napoleão como aquilo que supera o ético, e esse é o meu projeto. Bom, agora é só fazer, né? Mas já estava pronto, né? Já sabia onde chegaria. Então, acho que seria um trajeto longo e árduo, mas interessante que houve uma invenção aí no meio. Uma invenção acerca da invenção do Lacan. E em algum momento ali do livro, né, comenta isso da pluralização dos nomes do pai. E tem um livro do Porges chamado Os Nomes do Pai em Lacan, que é muito interessante. Ele comenta um bocado sobre o momento político da expulsão do Lacan e com pormenores assim, né, históricos que eu não conhecia, aliás, recomendo a leitura. E em algum momento, né, quando eu estava lendo esse livro e lendo o teu, me lembrei do Porges. Ele fala, ele comenta o quanto o Lacan estava escrevendo depois sobre essa época, que na época ele estava rompendo um selo ao falar, bom, todas as questões políticas que aconteciam, mas que também eram teóricas, ao fazer essa pluralização dos nomes do pai, ele estava rompendo, isso que ele chama, isso ele fala com todas as letras, estava rompendo um selo, um lacre, acho que é a melhor tradução da palavra que
ele comenta. E né, de fato, ali ele estava deixando de ser tão freudiano, talvez. E eu acho que isso né, me remeteu de novo a esse momento histórico do Lacan, mas que esse rompimento com a Ivo, da expulsão, na verdade, né, porque isso tem respingos ao longo de toda a obra dele, dessa relação difícil de interpretar, ou muito complexa dele com Freud, ou seja, a relação dele com uma espécie de pai, né, ou de mestre, e porque acho que é um bom modelo para a gente pensar as relações que a gente tem com os autores que a gente pesquisa. E em algum momento escreve ali no livro, comentou agora também um pouco disso, mas diz, cheguei a essa fórmula, né, o que é ser lacaniano? Ser lacaniano é deixar de ser, ou deixar de ser, e ao ser de Lacan. Mas, de fato, né, me parece que naquele momento o Lacan estava com esse gesto de reapresentar os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, interromper o seminário, seriam os nomes do pai, no plural. Ao mesmo tempo que estava numa guerra política, ele estava nos convidando a inventar também, da maneira que ele fazia. Né? Claro, tentar inventar qualquer coisa, não é, bom, vamos nos autorizar a fazer qualquer coisa, mas uma certa permissão e uma incitação a inventar com a teoria que nos é deixada. Ele fala dos tipos de transmissão também, a partir do Goldberg. Agora esqueci os 2 tipos, são 2 que ele comenta, agora esqueci, mas enfim, repetição e invenção. É isso aí, gente. E fiquei pensando também um bocado nisso, né? Porque o teu trabalho tem isso de ser, o teu livro tem isso de ser originalmente um trabalho acadêmico, né? Onde necessariamente a gente tem que citar autores, a gente tem que repetir, tem que fazer essa não reverência, mas uma referência, ao mesmo tempo que a gente é convocado a ter uma certa autoria a respeito disso. Começou com uma intenção muito interessante, que é bom quebrar o Freud aí, essa coisa de ética, que, claro, já está acontecendo em larga escala. Mas então, voltando, então acho que a obra do Lacan, em geral, nesse momento, nos inspira a fazer algo que o teu livro testemunha muito, falando do teu trabalho né, acadêmico, que virou o livro, falou também que isso é uma parte da formação, porque tem isso de ir em direção aos mestres, aos autores, aos saberes, ao Paulo está, de fazer alguma coisa com isso e de testemunhar o efeito formativo que isso tem. Né? Essa formação é muito interessante. Ser lacaniano é deixar de ser, eu complementaria com poder deixar de ser. E assim como Freud, ou Lacan, sendo freudiano, pôde deixar de ser, se não integralmente, mas ainda parcialmente. Então, bom, voltando à origem acadêmica desse trabalho, agora um livro que frequentemente se critica, e o que acontece nas universidades seria algo de muita, em termos de pesquisa, de psicanálise, de PPG, seria algo de repetição dos autores, porque a gente tem que citar, né? Alba Flester, não sei o quê, Lacan, Josias, e que isso seria o discurso universitário, que isso seria só a reprodução do saber, etc. e tal. E, ao meu ver, é uma visão tosca do que acontece nos PPGs da universidade, porque o que a gente faz é justamente pesquisa. Né? O teu trabalho testa isso. Tu estava ali numa posição e o pessoal da banca disse, tu vai ficar circular, tu já sabe onde tu vai chegar. Bom, foi para uma posição então de não saber, de pesquisa, de produção de invenção de algo novo. Então, acho muito interessante justamente os trabalhos e eventualmente que se tornam livros, né, que saem desse ambiente acadêmico, porque eles conseguem juntar esse rigor, né, de citar, de fazer a devida referência teórica, de ir nos autores, autoras que comentam certos problemas, de
fazer esse contexto, mas também de fazer alguma coisa com isso. É o trabalho que a gente vai fazer com os nossos autores, com as paixões, né, os autores dos quais a gente gosta, às vezes autores dos quais a gente não gosta, a gente tem que citar também, né, para trabalhar, mas tem um paralelo grande com o trabalho que a gente faz na clínica, onde a gente aprende uma série de técnicas, de diretrizes teóricas, clínicas, enfim, e tão logo, né, isso cai, assim, né? Agora eu estava lembrando aqui, olha só como as coisas funcionam, né? O meu primeiríssimo paciente de consultório era um cara que queria só falar inglês. Ele era brasileiro, ele chegou, olha só, né, primeira vez, eu tenho lá a camisa e tal, não sei o que, né? Agora eu ofereço 100. E daí, me senti mais confortável, essa sessão foi só em inglês, pode ser? E a gente pode marcar. Então ali, né, foi bem interessante aquele momento, evidentemente foi a primeira e única sessão. Mas foi um momento divertido, assim, para virar uma anedota, para contar 19 anos depois. Né? Então, claro, já naquele momento eu tive que inventar alguma coisa, nada tinha me preparado para aquilo. Ao mesmo tempo que eu podia pensar depois, né? Não, a gente só vai falar português aqui, afinal, né? Enfim, a gente é brasileiro, enfim. Então, acho interessante, de novo, que o livro é uma prova disso, de que a pesquisa na universidade, a invenção, para além disso, que de uma maneira muito deletéria se chama de discurso universitário, né? Os trabalhos acadêmicos, não sei o quê. Bom, para mim isso não é discurso universitário, para mim isso é rigor. O teu trabalho tem isso, de percorrer os seminários importantes do Lacan, autoras, bom, principalmente Alba Flester, acho que talvez seja a principal referência assim, do Lacan para o texto, com vários outros, de contextualizar isso e mesmo assim não ficar nisso. Então, muito interessante e eu acho importante comentar isso. Mas assim, tem uma... Boa noite, sou Sandra, pessoal. Um aspecto, né, que fica daí no final, no último capítulo, né, que daí talvez seja a tua invenção, claro que a tua marca, a tua invenção que eu tenho toda colocada no trabalho, mas mais localizada. Né, trabalho sobre o masoquismo, inclusive citando Sandra, olha só, chegou agora, fantástico. E eu acho muito interessante esse uso que a gente pode fazer da topologia como uma coisa justamente de invenção, uma coisa criativa. Porque em algum momento, justamente no seminário 11, estava comentando, perguntando para o Lacan, mas, senhor Lacan, né, a topologia é um método de descoberta e exposição. E ele, veja bem, tal, está na hora, acabou. Mas, pessoal, até quarta que vem. Porque é 15 dias, acho que é o seminário. Ele dá uma enrolada ali. E, ao meu ver, é um método de descoberta, não de formalização de uma coisa que já existe e a gente reduz. Bom, a teoria psicanalítica é essa, ou o Édipo é isso, a gente pode usar os nós como figura do Édipo. Ou a gente pode usar, enfim, todas as criações, invenções, formalizações lacanianas como figuras da teoria. Isso seria muito criticado, porque a gente só está usando a topologia daí, as formalizações no geral, como uma coisa explicativa, e que alguns vão criticar, que pode reduzir assim, a potência da teoria, coisas muito secas, né? Mas, a meu ver, o Lacan usa isso de uma maneira criativa. E o que tu faz no livro, José, né? Nessa pesquisa, trabalho, nesse livro, essas etapas, o livro coroa tudo isso, é um uso inventivo, né? Criativo, e retoma como isso é assim no Lacan também. Eu peguei esse termo, essa ideia, a intenção como fio central assim, para ler o teu trabalho. E, de certa forma, sempre foi o que me chamou a atenção o uso da topologia lacaniana. Em algum momento ele diz, eu não procuro, eu acho. Até no momento dos nós, ele diz, antes eu achava, né, eu procurava, agora eu estou procurando. É muito interessante como ele vai mexendo os nós, procurando coisas. Acho que é um momento dele de menos produção teórica
no sentido assim, de volume de conceitos, de noções, em outros momentos. Ainda assim, veja só, né, como os nossos têm um impacto grande na comunidade, no movimento lacaniano, nas leituras clínicas que são possíveis também, uma coisa que coloca de maneira muito contundente no livro, né, a utilidade clínica do Alborromiano. Então, bom, são esses usos, essas invenções que a gente deve fazer, e, gente, quem quiser saber mais sobre como ele articula essas coisas, leia o livro. Muito obrigado pelo convite, parabéns. Momento agora, depois, Relato, inventa. vários, então, pode seguir. Tá bem. Querido, obrigado pelo convite. Eu fiquei super, super, super feliz. Eu sempre digo para quem estuda comigo, né, e aí vai embora, vai fazer outras coisas, eu digo, bom, volta para me dar uma notícia, né, para me mandar um cartão postal do que tu anda fazendo. E nesses últimos anos eu venho recebendo vários cartões postais seus, né? É a dissertação, que se torna livro, é a tua relação com a coordenação dos cursos do Instituto ESP, né? A tua vinda para Porto Alegre, para a consultório aqui também, né? Um bocado de tantas outras coisas. De fato, aqui eu sou mais antigo na tua vida formativa. Né? Lembrei dessas histórias e de tantas outras. Né? Eu lembro, inclusive, que o Lademir, que é um grande parceiro e amigo do Josias, acho que, sei lá, não sei quantos anos atrás, faz bastante tempo, me ligou dizendo que ele e o Josias queriam fazer um cartel comigo para estudar a teoria dos nós. Porque eu comecei a estudar a teoria dos nós muito cedo, ainda que eu diga que até hoje eu seja repetente. E eu disse para o Lademir, eu não tenho a menor condição de ser mais um desse cartel. E acho, inclusive, que vocês deveriam estudar seminários anteriores do Lacan, porque, bom, né, são proposições ali que já são super avançadas. E eu não sei o que os guris foram fazer na época. E, bueno, agora eu recebi esse convite para comentar o teu livro. E eu acho que o maior gesto de respeito que eu poderia ter contigo é fazer uma leitura fina do teu livro. E eu li ele de cabo a rabo. E eu concordo com a Andréia que o Josias fez um trabalho de fôlego em cima de 3 seminários que são muito difíceis. Muito difíceis. Onde nós não temos para usar essa palavra, uma formalização, uma palavra terminal em relação ao uso clínico ou até mesmo epistêmico da teoria dos nós. Então, quando o Luciano Elia, né, menciona ali no prefácio, eu não sei se ele te chama de ousado, ou como é que ele diz? Eu fiz anotações. Eu fiz meu tema de casa. Não é possível. Bom, agora eu não sei onde é que está. Depois vocês procurem no prefácio. Mas ele faz uma menção, algo como uma ousadia, né? Mas não infundada, nem imatura, de tu te meter com essa teoria ultra difícil. E não pule o prefácio, porque no prefácio o Luciano faz uma apresentação muito carinhosa da trajetória formativa do Josias. Recomendo que leia. O que eu pensei, Josias? Assim, eu tentei extrair qual era a lógica argumentativa, né? Se pudesse reduzir. E eu sinalizei localizei duas coisas. Né? Primeiro, tu parte de uma pergunta. Como se usa o nó borromiano na prática psicanalítica? Prática psicanalítica. Depois, tu sustenta uma hipótese, né, que é que tu vai apresentar e formalizar ao longo de todo o livro. Né? O inconsciente se estrutura como uma linguagem. E tu acrescenta, borromiano. E essa é a tua invenção. Né? Desse modo, tu diz, o sujeito
é efeito da linguagem em três dimensões. Deixa eu ver se eu localizo uma passagem aqui do livro para trazer para vocês. Minha clínica em toda a sua incidência, diz o Josias, prática clínica, enunciação teórica, interlocução com meus pares, posição ética, trata-se de uma clínica em que o inconsciente se estrutura como uma linguagem borromeana. Essa é a invenção de Josias. Não há, para mim, outra forma de conceber minha prática prescindindo dessa lógica, que é uma lógica de abertura à pluralidade, que o Vitor mencionou, atravessada formalmente pelo real da linguagem, ou seja, a dimensão que nos impossibilita de operar com ela em completude. Depois tu apresenta as tuas hipóteses de como se usa o nó borromeano. E tu diz assim: propõe como resposta a essa pergunta 5 usos. Tu lembra disso? Escreveu? São 5. Ele estava dizendo ali na entrada que ele não lembrava. Né? Eu não lembro mais meu livro. Primeira, o nó borromeano como convocatória na obra de Lacan. 2. O nó borromeano como ponto de chegada das pesquisas de Lacan e ponto de partida na transmissão de sua obra. E eu acho que isso também é uma invenção tua, né? Algo que tu apresenta. 3. O nó borromeano como suporte metodológico para operar com a linguagem em 3 dimensões. 4. O nó borromeano como suporte metodológico para escrever o real. E, por último, o nó borromeano como lógica para leitura e intervenção na prática psicanalítica, considerando o artifício do sintoma com TH. E em cima desse 5º ponto, o nó borromeano como lógica para leitura e intervenção na prática analítica, eu queria conversar mais contigo. Porque, lendo o livro e vendo a tua insistência nessa ideia de uma linguagem borromeana, me veio a seguinte pergunta. A preocupação do Lacan era uma amarração borromeana entre os registros, ou era pensar uma maneira de articular RSI, podendo o nó borromeano ser uma das possibilidades. Lá no Seminário do Sintoma, ele vai apresentar outros nós. Por exemplo, ele dá o exemplo do nó de trevo, lá para a paranoia, né? Vai apresentar alguns falsos borromeanos com algumas tentativas de suplências. Por que isso me fez questão de te questionar se efetivamente a gente pode pensar que a linguagem se estrutura de forma borromeana? Eu sei da tua proximidade com o texto da Alba, que um pouco foi o que disparou ao longo desses anos todos, né? A tua pesquisa e o teu trabalho clínico. E tudo que ela fala sobre os tempos do sujeito e as intervenções do analista, que tem uma forte influência do trabalho do Isidoro Weg. E eu lembrei do que a Alba fala numa parte do livro, primeiro que tu traduziu pela Discurso, que foi o que nós estudamos juntos, quando ela está tentando definir, citando o Isidoro Weg, qual é o objeto da psicanálise. E ela diz que não é o sujeito, não é o inconsciente, não é as idades, não é a criança, não é o bebê, né? Mas que é o sujeito da estrutura RSI. Veja bem, ela não diz da estrutura borromeana. Há uma diferença. E possivelmente, quando a gente vai transpor isso para o campo da intervenção clínica, isso vai produzir incidências. Vou te dar um exemplo.
do meu outro tema de casa. Tem um livro que saiu no ano passado, da Silvia Amigo, que é um livro inteiro pensado a pensar o campo da psicopatologia e intervenção clínica via teoria do nós, em que ela tenta, ao longo do livro inteiro, se perguntar e responder como cada nó, ela chama de nó mental, como cada nó se mantém amarrado. E a Silvia diz o seguinte: postulamos nesse livro que há vários nós mentais e que apenas o borromiano vem da eficácia do nome do pai e, portanto, é o nó que sustenta a subjetividade neurótica. E essa discussão eu já ouvi em muitos lugares, você também já deve ter escutado, se o nó borromiano seria, de certa forma, um sinônimo das neuroses ou não, né? Muitas vezes se diz que sim. Assim como o nó de trevo seria o nó da paranoia, né? E aí, para trazer essa ideia do porquê que eu acho que essa ideia de uma linguagem borromiana transpondo para a prática clínica, talvez ela não se sustente, isso abre possibilidade de tu seguir pensando justamente pela via da infância, que a infância nos dá aí uma abertura muito grande para a questão dos tempos do sujeito, a gente vê a estrutura em ato, né? A Silvia diz assim, ela está falando sobre a paranoia. Lacan se ocupou de oferecer um modelo nodal da paranoia. Descreveu essa mentalidade particular antes do desencadeamento como um nó mental, o de trevo, no qual as consistências continuam sem corte entre si. O que é completamente da maneira que um nó borromiano, né, apresenta os registros. Cada registro possui o seu limite, né? Um registro faz limite para o outro. Não existe continuidade, né? Em lugar de um borromiano de 3, sustentar a mentalidade. Em lugar de um borromiano de 3 sustentar a mentalidade, o paranoico, em troca, apresenta em continuidade seus 3 registros. O que implica que todo simbólico é real, todo real é imaginário, e daí em diante. O que quer dizer isso, clinicamente falando? Que toda concatenação de pensamentos se transforma em fatos reais. Que toda a imaginação corresponde a esse piso, a essa base, esse rodapé real, quer dizer, não há cortes entre os registros. Agora, enquanto os cruzamentos do trevo se mantenham em ordem, o sujeito desse nó mental parece, ela diz, hipernormal. Esse nó de trevo, enquanto mantenha bem cruzada a sua corda, oferece uma superfície tal que pode alojar a zona do objeto e a dos gozos. Mas a sua estabilidade é muito menor do que a do borromiano. Esse nó, se tu for soltar ele vai virar um círculo só. O borromiano, se tu solta um, os 3 aros se soltam, né? Então, enquanto pergunta epistêmica, e tu foi lá no Lacan de 53, né? A conferência do RSI, né? Tu fez o bom tema de casa, né? Que o mestrando precisa fazer. E referenciou bem. Só que eu acho que às vezes o Lacan está falando as coisas, apresenta determinados pontos de uma maneira formal, né? E às vezes ele também está falando de uma maneira um pouco mais solta para falar de clínica. Embora eu acho que não dá para dissociar episteme, a formalização do nosso pensamento, e as intervenções que a gente faz em consultório, né? Se a gente entende
que a linguagem se estrutura de uma maneira borromeana e, de certa forma, se convenciona que o Borromeu, né, seria uma organização neurótica, a gente não vai construindo aos poucos uma ideia de um modelo de um modelo neurótico de sujeito? Não seria mais interessante a gente pensar que o importante é que o sujeito, não importa qual estrutura, neurose, psicose, perversão, os autismos, não que ele seja borromiano, mas que ele encontre uma função de manter os seus registros enodados de tal forma que tenha uma boa possibilidade de circular no laço social. É isso que eu extraí, né, da leitura do teu livro. A banca já passou, né? Isso daqui é o momento em que a gente joga as nossas ideias para o mundo e vai conversar com os colegas. Agora sobra, né? E é isso. Botar as nossas ideias. Vocês estão rindo, gente? Depois vocês vão falar da cordialidade brasileira, né? E a gente faz as mesas para dar um beijinho no colega. Eu acho que é um ato de respeito a gente tratar o colega com fineza. Então, eu acho que fizeste um excelente trabalho de leitura, mas eu não sei se eu concordo com a tua tese final. Te pergunto isso para pensar, eu não sei se é possível responder isso agora, porque a gente está, no final das contas, está sendo gravado. Não, porque eu vou perguntar, por exemplo, clínico, é por isso. Né? Como é que a tua pesquisa, como é que essa dissertação impactou a tua intervenção? É isso, meu cara. Então, sim, me sinto muito respeitado, muito bem lido. Acho que a gente sai daqui, André, com um projeto de doutorado para seguir, né, pensando nas infâncias, essa amarração do sujeito. Mas talvez o que dê para comentar a partir do livro, né, Thais, que eu pude pensar até aqui, porque essa pergunta me coloca. Primeiro, voltando à invenção, então, do Vitor sublinhou, é muito interessante a gente, quando mergulha nesse cenário do Lacan, perceber que Lacan também não sabia o que estava fazendo com os nós. Porque essa teoria da matemática não era uma teoria acabada, pronta. O seminário 22, propriamente, é um seminário que o Lacan bate cabeça assim, ó. Eu li o seminário inteiro, fiz esse trabalho porque fazia parte do meu programa. Mas não é um seminário que a gente consiga extrair muita coisa organizada, né? Como se faz de outros, né? No 21, no 23, que a ideia tem uma formulação, tem um caminho de investigação que ele vai fazendo. Mas é justamente nesse seminário 22 que o Lacan, depois de iniciar essa tese, né, da linguagem borromiana, três dimensões, que se estruturam dessa forma borromiana, que ele abandona o nó de três. Porque ele chega à conclusão de que a lógica borromiana na linguagem ela é ideal. Ela, na verdade, não se sustenta como tese. Então, não dá para pensar a linguagem com real simbólico e imaginário dados de forma borromiana. É o que ele construiu durante um seminário e meio. Né? Então, ali no 22, ele diz isso aqui é ideal. E passa a se perguntar, então, como sustentar essa lógica na linguagem. E o Saint-Thomas, esse nó de 4, ele é justamente a proposição do Lacan. Então, isso é dele. Né? Sintomas, ele faz uma série de elaborações. Que seria a forma de amarrar, borromianamente, a linguagem. Mas eu acho que justamente dentro dessa perspectiva que tu está colocando, que não tem a ver com neurose. Acho que o Saint-Thomas, quando ele propõe o Saint-Thomas, e o seminário 23 trabalha isso, no caso do Joyce, ele não se pergunta se o Joyce é neurótico. Né?
Ele propõe que esse quarto elo, esse outro jeito de fazer o nó, sustenta RSI de forma a ajudá-la a viver. Então, essa seria a ligação do Lacan, essa seria a forma como, na clínica, né, o paciente pode chegar a fazer uma elaboração, uma amarração desses 3 registros da linguagem. Acho que a tua questão ela é muito, muito boa, mas não é necessariamente discordante. Porque não acho que o Lacan faça essa aproximação com a neurose, com a lógica borroniana. Acho que ele diz justamente que o quarto termo do nó, do sintoma, é uma forma inventiva, não neurótica, de sustentar esse sujeito na vida, na linguagem, no laço. Essa é a minha defesa. Eu acho que existe uma diferença entre o que o Lacan produziu e disse nos seminários e o que nós, no campo lacaniano, fazemos e dizemos. Né? Quando eu elogio o teu rigor de leitura, eu acho que tu tem rigor mesmo, tu tem razão no que tu está me dizendo. Mas a questão que eu te coloco, ela parte não diretamente dos seminários do Lacan, mas dos autores mais contemporâneos que estão trabalhando com a teoria dos nós. Por exemplo, Isidoro e Albert Lesler. Né? Isso que eu estou te dizendo, de um sujeito da estrutura RSI, isso é coisa direta do Isidoro. Né? Esse apontamento de do borromiano como equivalente das neuroses, acho que não é lacaniano, mas é de muitos lacanianos. E é nesse sentido que eu tensiono essa questão. Outras invenções com as quais a gente conversar, então. Mas justamente eu entendo a teoria do Lacan como ela dessa forma, com essa abertura, não com o fechamento da neurose, com um modelo de estrutura, que justamente essa é a teoria que nos permite sair um pouco disso. Leituras mais fechadas. Eu acho que tem isso, né? Esses autores que a gente toma como clássicos, né? Deixam sua obra para serem interpretadas, brincar com ela, inventar novas coisas, né? E bom, há caminhos para fazer isso. Então, são as escolhas que a gente vai fazendo em função dos estudos e das nossas histórias. Né? Eu me lembro que a gente chegou a pensar, vai entrar o Isidoro ou não vai entrar o Isidoro? Né? E disse, não vai entrar o Isidoro porque o seu concurso foi outro, foi pegar efetivamente seminários e alguns contemporâneos brasileiros. Né? Eu acho que a Alba entrou pela transferência da Alba, né? Mas, então, eu acho que é isso, eu acho que a potência ou seja, os clássicos não estão aí ainda à toa, né? Porque a partir deles a gente faz novas proposições e caminhos que às vezes são divergentes. Enfim, só me lembrei disso também um pouco para... Eu acho que a Ângela Porcaro trabalha de um jeito 1000 vezes mais interessante nessa direção que o Josias apresenta. Né? Mas se a gente for ler Lasnik, por exemplo, aí ela já vai trabalhar um nó como falha. Eu acho que tu cita um texto dela, né? Tu foi num congresso, né? Então, a teoria dos nós, ao mesmo tempo que ela é super interessante, ela se presta muitas vezes a uma leitura patologizante, desenvolvimentista absurda. E eu acho que o teu trabalho, ele leva a discussão para outro lado. O meu comentário é esse, assim, de que talvez nas pesquisas que tu segue fazendo sobre esse tema, poder argumentar mais, deixar mais claro que esse borromiano ele está numa perspectiva de um ideal e não de uma equivalência estrutural. Porque na hora que tu for discutir com os colegas, esse papo vai aparecer. Por isso que eu estou falando isso.
Eu lembro de supervisões com o Alfredo Jerusalinski sobre casos de autismo, e as pessoas perguntavam para ele, mas o nó dessa criança nunca vai ser borromiano? Nunca vai ser neurótico? Né? Então, o comentário vem nessa perspectiva. E aquilo. Lacan deixou lá as coisas, né? Agora, o que cada lacaniano foi inventando e produzindo, bom, É o uso da teoria, né? Como se faz uso da teoria, não é o que o Lacan defende. isso. Eu acho que tu teria um livro novo para escrever. Eu vou agora currinhar o teu saco, dando um testemunho de como esse percurso que tu fez marcou tua clínica. O Isidoro tem um livro que chama As Intervenções do Analista. Né? Cada capítulo ele vai contando casos clínicos de fracassos que ele teve, são pequenas vinhetas, né? Pensando as intervenções no real, no simbólico e no imaginário. Cara, tu tem um pratão cheio para fazer algo, né, dando um testemunho da tua clínica. E deve ser super interessante, né, a partir do que tu está propondo no livro. Mas, bueno, deixa eu falar para você. Eu quero me meter um pouco. Quando eu li essa frase também, inconsciente estruturado como uma linguagem borromiana, eu fiquei tentando trocar um pouco de lugar. Bom, será que não fica melhor o inconsciente estruturado borromianamente com uma linguagem? Tentei ver outras. Porque, de fato, né, quando a gente pega assim, ou produz uma leitura mais estrutural, talvez do Lacan no sentido mais levi-straussiano, conceito de estrutura como algo que tem possibilita certas transformações, mas tem uma coerência interna, mas não pode se tornar outra coisa. Bom, um jogo de xadrez, X transformações, possibilidades, mas não todas. Se não se aceita a possibilidade de que, bom, o jogo de xadrez é um jogo de dama, no meio do nada, ou seja, esse nó não vai ser, mas não vai ser neurótico. Agora, eu fico pensando nesse aforismo, né, consciente estruturado como uma linguagem, se ele não ficaria melhor apenas como inconsciente estruturado. Estou falando do inconsciente estruturado como uma linguagem borromiana. Do Lacan, o jeito que ele falou, inconsciente estruturado como uma linguagem. Porque, bom, isso fazia todo sentido para o Lacan, que estava pegando a estrutura da linguística ou da antropologia estrutural, mas tendo como fundamento epistemológico, metodológico a linguística, fazia todo sentido ele falar consciente estruturado como uma linguagem, mas a estrutura do Lacan vira topológica depois fala topologia estrutural, misturando a matemática com a estrutura, e vira uma coisa dele. Então, o estruturado do Lacan, meu Deus, vai mudando durante a obra. Então, o consciente estruturado com uma linguagem borromiana. Bom, mas a linguagem é borromiana, por isso que eu daria ênfase à questão do estruturado, porque é a interpretação de alguns, eu estou pegando alguns, me remetendo assim, a textos muito, circularam muito numa época do Caligares, por exemplo, de que a neurose é uma estrutura. Outras estruturas não são estruturas propriamente ditas, porque a estrutura está atrelada necessariamente a uma lei simbólica. Então, a combinação de elementos que não está organizada por uma lei simbólica não é uma estrutura. Então, eu acho que há no fundamento lacaniano um pensamento de que a base é a neurose. Claro, o Lacan entra a partir da psicose, mas dizendo que a psicose é o quê? É a neurose menos um elemento. Então, acho que nos comentários vocês têm tem duas perspectivas, né? Uma paradigma de novo, uma coisa estruturalista e pós-estruturalista, talvez, mas não no sentido dos autores pós-estruturalistas, mas do que seria pensar uma clínica que não vai pensar neurose, psicose e perversão como três estruturas limitadas, enfim, mas que vai admitir uma pluralidade maior. Eu acho que o nó é, de fato, uma abertura para isso. Ainda assim, acho que bom, escolhi dois assuntos, né, mas acho que
pensar bem em cada tempo da obra do Latour, porque ele segue repetindo isso, o consciente é estruturado pela linguagem. O que é o estruturado para ele no momento A, B ou C da obra, sempre um bocado. Né? Então, eu concordo que estruturado para ele no final da obra é estruturado romeiramente. Né? Mas o que isso quer dizer, né? não é mais estruturado de antes. Né? Então, esse sentido primeiro, que eu acho que o Caligares pega bem, de que, bom, estruturado é o que tem simbólica, ele cai já no final. Essa referência longínqua dele, mas muito fundamental, a lei simbólica do estruturalismo, ou das matemáticas, né, a qual foi pega pelo estruturalismo, cai nesse momento. Eu não pensando nisso. Boas questões. Olha o doutorado e o pós-doc, né? Três doc, 4 doc. Já para seguir muitas conversas, realmente. Quem está escutando aí está pensando que Então, vou desistir do mestrado. Não precisa seguir pensando no prato. Precisa do livro, por favor. Acho que é muita elaboração. Acho que dá um debate. Acho que essa ideia é um debate possível. E a possibilidade de a gente ficar debatendo aqui até semana que vem, sem parar, a partir de todas essas possibilidades que estão colocadas a partir desses autores e os trabalhos que a gente vai fazendo em cima deles. É interessante ver como... E é essa a coisa da produção, né? A gente produz e joga. E era isso. Cada um vai ler do jeito também, né, que o próprio autor leu, né, as referências, as fotografias e os clássicos que estavam ali. Eu acho que é interessante essas formas de ir se apropriando e avançando, não avançando no sentido desenvolvimentista, né, mas ampliando, articulando, referenciando e trazendo novas questões. É um belo debate que está se propondo. Acho que quem se interessar por topologia vale a pena seguir. E mais ainda que é uma teoria, essa da lógica do Lacan, é extremamente inacabada. Né? Lacan começou isso e morreu. Por que será? Então É super seguro. É muito novo que a gente possa estar elaborando, discutindo, vendo por onde é que vai, que dá para pensar. Eu acho que em termos de cenário brasileiro, às vezes isso também não é qualquer coisa. Em relação à França e à Argentina, a gente escuta um debate menor, mais restrito sobre o uso das teorias dos novos. Né? Os congressos da Associação Lacaniana Internacional, né, tem congressos específicos sobre teoria dos nós, a Escola Freudiana de Buenos Aires é uma instituição que se orienta toda pela teoria dos nós, né? Mas se a gente for ver o território brasileiro... Por quê? Os nós deixam aí. Tu topou orientar o cara, André. Agora outra proposta aqui, fica bem claro. Agora, o território brasileiro, eu acho que assim, mais conhecido nós temos Ângela Borcado, né? Andréa Guerra. Mas é isso, uns 3 nomes Mas que são tem mais 3 nomes publicados. Exato. Eu fiz esse levantamento durante o mestrado, dos últimos 10 anos, e de 30 artigos, no máximo 27, acho que foram, 8 são da Ângela Borcado, que é a única pesquisadora que, de fato, pesquisa em termos de lógica do movimento. Outros
dá uma volta aqui no Abogomeno e vou embora, orienta um trabalho aqui. E tá aí a força do teu trabalho, porque daí o que acontece? Tu tá dando aula em cursos de especialização. E tu vai dar disciplinas sobre isso que tu escreveu. Né? Ou seja, as pessoas não vão acessar esse nó duro assim, do campo lacaniano lá numa formação em psicanálise, numa instituição. Ali no curso de especialização, muitas vezes as pessoas nem querem ser psicanalistas, né? Estão se deparando com uma produção interessante e consistente sobre esse tema. E isso em território brasileiro é super importante. Porque a maioria das vezes, né, o que acontece, a gente vai tentar fazer uma discussão em termos de topologia, o discurso morre, a gente não consegue conversar. Inclusive em mesas de associações. Acho que por isso também a gente não falou muita coisa, porque pelo menos falando por mim, mas acho que por outras pessoas, não tenho tanta possibilidade de vou ter que aprender para depois ter ideias sobre o que vocês falaram hoje. Bom, agora Bom, mas eu agradeço a leitura de vocês, agradeço as perguntas que me fizeram ficar pensando a partir desse encontro. Sabe, um doutorado. Daqui a 4 anos fez outra você. A ideia de uma escrita sobre essa aplicação na clínica também é muito interessante. Né? Tem poucas produções. Eu acho que precisa escrever. Eu acho realmente que precisa escrever, porque tu fez um trabalho consistente. Agora, o próximo passo é tu contar pra gente ali as tuas experiências de laboratório. Entendeu? Porque os caras vão falar de matemática, de teoria bruta e não nos dizem como é que isso opera. Vontade de ser inspirador. Não é verdade que eu comecei a estudar Tá certo, gente. Então, muito obrigado pela presença.